Vou dar início à apresentação do caso clínico do paciente renal crônico. Identificando o paciente, JRS, paciente do sexo masculino, 79 anos, pardo, viúvo, aposentado, natural do Rio de Janeiro, relata ser hipertenso há 30 anos, fazendo uso irregular de losartana, 50 miligramas, histórico pessoal prévio de nefrolitíase há 5 anos, nega tabagismo, etilismo e o uso de substâncias psicoativas. Apresenta edema em membros inferiores, fadiga, oligúria, refere perda ponderal involuntária de 3 quilos nos últimos 6 meses, náuseas e inapetência há cerca de 1 mês. Então, ele deu entrada no dia 31 de janeiro de 2022. Apresenta um diagnóstico clínico de hipertensão arterial, diabetes, nefropatia, litíase renal, injúria renal crônica. Pai diabético, hipertenso, faleceu em decorrência do infarto agudo do miocárdio. A mãe diabética, ainda viva, com 90 anos, tem um histórico de nefrolitíase. Essa aqui é a diretriz mais utilizada na prática clínica da doença renal crônica. Ela se chama CADOC e teve a sua atualização em 2020. Ela descreve como é a rotina da terapia nutricional nesse tipo de patologia e avalia a bioquímica dos exames laboratoriais e o manejo nos diferentes estágios. Hoje, aproximadamente 12 milhões de brasileiros sofrem de problemas renais e 70% deles sequer sabem disso. É uma estatística considerável, né? Então, bom, quando algumas substâncias como o potássio, fósforo, ureia, sódio e água vão se acumulando no sangue, alguns sintomas vão aparecendo, como fraqueza nas pernas, a palidez da pele, a coceira no corpo todo, a fadiga aos pequenos esforços, o inchaço e a diminuição da urina. Existem alguns marcadores bioquímicos que são bem representativos nesses casos, como a creatinina e a ureia. Eles servem como norteadores da conduta nutricional. Esse paciente, por exemplo, a gente vai ver que ele se encontra no estágio 5 da doença renal, que é considerada o estágio final, em que apresenta uma lesão muito severa, ou seja, os rins perderam praticamente toda a capacidade de funcionamento. E os pacientes renais não conseguem remover adequadamente esses resíduos metabólicos e o excesso de líquidos do corpo. Então, para evitar as consequências desse acúmulo, a hemodiálise ela é conhecida como uma terapia substitutiva. Então, o que ela faz? Ela remove o excesso de água, sal e outros resíduos, justamente para evitar que eles se acumulem no organismo. Então, mantém um nível seguro de certas substâncias no sangue, tais como o potássio, o sódio e o bicarbonato. Ajuda, consequentemente, a controlar a pressão. Então, uma condição muito recorrente nesses pacientes é a anemia. Essa anemia está relacionada predominantemente à deficiência da eritropoetina, que é produzida pelos rins. Então, a eritropoetina, ela atua na estimulação e no controle da produção de hemácias, e apesar dessa anemia poder cursar com a carência de ferro, a gente não vai orientar necessariamente o consumo de alimentos ricos em ferro, já que esses alimentos também
são ricos em potássio. Então, antes, a gente vai avaliar a dosagem férrica, sérica do ferro, a ferritina e a transferrina, além da saturação de transferrina. Então, é uma condição predominantemente hormonal, mas que também pode cursar com uma anemia ferropriva. Os desequilíbrios hídricos ocorrem quando os mecanismos compensatórios do corpo não conseguem manter um estado homeostático, envolvendo o volume de distribuição de água e eletrólitos. Então, a hipercalemia ou hiperpotassemia é uma condição apresentada pelo paciente. Muitas vezes, ela está relacionada à descompensação diabética e é, em geral, uma complicação transitória associada à acidose metabólica. Então, a gente consegue observar que, quando esse paciente deu entrada, ele estava com potássio aumentado de 5,7, ficando posteriormente controlado após a internação. Existem também os distúrbios do sódio, também são bem recorrentes em pacientes renais crônicos, e enquanto o paciente esteve internado, ele esteve hiponatrêmico, ou seja, com os níveis baixos de sódio. E aí ele ficou entre 134 a 133, quando os valores de referência partem de 135 a 145. Então, nestes casos, recomenda-se a restrição de líquidos. E por quê? Essa condição de hiponatremia, ela ocorre quando o corpo contém muito pouco sódio comparado à quantidade de líquido, ou seja, o corpo dele está retendo mais água do que sódio, o que significa que esse sódio está diluído. E aí a gente conhece esse termo de hemodiluição. Aqui a evolução clínica com as principais alterações no perfil laboratorial, a hemoglobina baixa, refletindo a redução dos níveis de oxigênio nos órgãos do corpo, levando ao cansaço fácil, aos pequenos esforços, a falta de ar na realização das rotinas do dia a dia. Também podemos ver o hematócrito baixo, reforçando a presença de anemia, que num primeiro momento pode ser por sangramento, ou por desnutrição, ou pela falta ou redução de B12, ácido fólico ou ferro, ou pode ser uma leucemia, ou a própria condição de hemodiluição, que é o que ele havia apresentado. Então, no leucograma, a gente apresenta aqui os segmentados, no caso dele, elevados, evidenciando a presença de infecção e as alterações glicêmicas que são causadas por inúmeros fatores, dentre eles um aumento na resistência à insulina, lembrando que esse paciente ele já é um paciente diabético, os distúrbios do metabolismo do cálcio, a uremia, a própria terapia dialítica vai gerar muitas vezes uma descompensação glicêmica, além de complicações gastrointestinais, como a gastroparesia, que é bem frequente nesses pacientes, o que compromete a alimentação e a absorção enteral de glicose. Então, existem alterações do estado nutricional e metabólico, pela falta também da gliconeogênese, ocasionada pela insuficiência renal, e pelo comprometimento dos fatores simpáticos contrarreguladores. Podemos ver também uma condição constante de hipoalbuminemia causada pelas flutuações hemodinâmicas. Então, pela diminuição da síntese hepática de albumina e também em consequência da ativação da resposta inflamatória. Olha, aqui a gente vê novamente os estágios da função renal, para poder mostrar que esse paciente ele se encaixa no último estágio,
ele tem uma estimativa de taxa de filtração glomerular de 13, então a gente consegue enquadrá-lo no estágio 5, abaixo de 15 milímetros por minuto. E aqui eu trago a urina, a coleta de urina dele, né? E aí a urina turva como indicativo de uma infecção bacteriana, mas que também pode ser causada pela condição de cristalização dos sais. Numa segunda coleta, foram identificados os cristais de fosfato amoníaco magnesiano, que se desenvolvem em uma urina alcalina, supersaturada, e a grande maioria se forma na bexiga. Então, as medidas antropométricas, elas também precisam ser avaliadas com o mesmo cuidado dos exames bioquímicos, já que as flutuações, sobretudo hemodinâmicas, elas precisam realmente de um olhar mais criterioso e que leve em consideração todos esses desbalanços. Então, o peso habitual do paciente era de 72 quilos. Posteriormente, no dia 9 de março, ele apresentou 63,5 kg, no dia 18, 59,3 kg, numa altura de 1,58, onde a circunferência de braço tinha 26 centímetros, e, naturalmente, a gente consegue analisar pela adequação da circunferência de braço dele, a gente consegue observar que ele se enquadra num estado de desnutrição leve. Então, a intervenção dietética na doença renal crônica, ela visa o controle, sobretudo, dos sintomas urêmicos, dos distúrbios hidroeletrolíticos, do hiperparatiroidismo secundário, da desnutrição energética proteica ou qualquer outra alteração metabólica que o paciente apresentar. Apesar dos benefícios proporcionados pela terapia renal substitutiva, na redução dos metabólicos tóxicos e das excretas nitrogenadas, ela também pode levar à perda de nutrientes pela membrana da diálise. Então, isso pode gerar uma inflamação e a acidose metabólica. Também pode gerar a síndrome do desperdício proteico, alterações nutricionais e catabólicas e maior morbidade e mortalidade. Então, a falta de apetite, que é muitas vezes causada pelo ambiente urêmico e pelas próprias condições de restrições alimentares impostas, isso também acaba agravando essa condição. E aí, então, qual seria a proposta ideal para esse tipo de paciente? Bom, como esse paciente ele não apresentou nenhuma contraindicação quanto à ingestão alimentar, decidiu-se a via oral. Então, uma dieta individualizada, estabelecendo uma condição hipercalórica, de 40 quilocalorias ao dia, justamente devido a esse grande catabolismo e as perdas da diálise, uma dieta de normo a hiperproteica, né, porque esse paciente está numa condição de terapia renal substitutiva, diferente do tratamento conservador, em que se preconiza um manejo de 0,6 a 0,8, né, para o paciente renal no manejo conservador. Aqui a gente está falando de uma condição hospitalar em que existe a terapia renal atuando em um catabolismo exacerbado e, por isso, essa condição de hiperproteica, né? Uma dieta normolipídica, 1,11 gramas por quilo de peso, priorizando as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, normoglicídica, priorizando as fibras, os carboidratos complexos, hipossódica, com menos de 2 gramas ao dia, para evitar a condição de edema, lembrando que 2 gramas de sódio equivalem a 5 gramas de sal.
uma dieta fracionada, né, ou seja, refeições menores e mais frequentes, de consistência pastosa, ofertando os alimentos bem cozidos, macios, amassados em forma de purê. Então, para fechar, a gente fala sobre os cuidados com o paciente crítico, os perigos da desnutrição. Vimos que ele se encontra num estado de desnutrição leve, com depressão de massa magra. Então, no ambiente hospitalar, a desnutrição, a gente sabe que ela é multifatorial e, por isso, o seu manejo é um desafio constante para a equipe de nutrição. Ela afeta severamente a saúde, a qualidade de vida e aumenta o tempo de internação, resultando em maiores custos hospitalares. Então, ter um estado nutricional preservado é essencial para a função renal e para o controle dos exames. Então, o que precisamos fazer? Acima de tudo, controlar a pressão arterial, porque valores persistentemente acima de 140/90 são agressivos para o rim e aceleram essa perda de função. A gente sabe também que o diabetes precisa estar muito bem controlado, né? Os pacientes diabéticos em hemodiálise, a hiperglicemia, ela pode levar a um maior ganho de peso interdialítico, a dificuldade desse controle arterial pode também levar a uma hipercalemia grave, a anorexia, a fraqueza, as alterações no nível de consciência. Quanto à proteinúria, inevitavelmente a gente precisa do controle medicamentoso, não há uma saída, né? É claro que a gente vai evitar as drogas nefrotóxicas, principalmente os anti-inflamatórios, alguns antibióticos, principalmente os da classe dos aminoglicosídeos. Então, evitando uma perda maior na qualidade de vida desses pacientes. E aí, quanto mais precocemente a gente detectar esse risco nutricional, a partir da avaliação e do monitoramento rigoroso, a gente consegue evitar uma maior deteriorização da qualidade de vida de pacientes como esse. Então, no dia 31 de março de 2022, 2 meses após a internação, o paciente JRS, lúcido, orientado, deambulando, diurese espontânea, saiu de alta hospitalar, acompanhado por familiares. O paciente dará sequência na sua terapia renal de substituição, 3 vezes na semana. Cada diálise tem uma duração aproximada de 4 horas, em clínica satélite, orientado pelo hospital. A suplementação com multivitamínicos, ela acontecerá de forma individualizada, e a equipe de saúde, incluindo nós nutricionistas, vamos conscientizar e orientar adequadamente esse paciente sobre a sua condição. E aqui foram as referências bibliográficas que embasaram esse caso clínico.